Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, o canal onde eu falo sobre os gigantes cariocas. E ontem, como eu falei do Flamengo, hoje irei falar sobre o Fluminense. Irei falar sobre os jogadores que estão chegando, jogador que pode estar saindo também, as lesões, os desfalques, a fase do Fluminense e Fernando Diniz na seleção brasileira. Antes de tudo, quero pedir para vocês já deixarem um like, comentários, compartilharem e se inscreverem aqui no canal, tá bom? Tô começando agora e esse daqui vai ser o meu primeiro vídeo sobre o Fluminense. Eu vou começar então o vídeo falando sobre as contratações que o Fluminense está fazendo. São elas 4 e até o momento só uma realmente foi oficializada. A que foi oficializada foi o lateral esquerdo, Diogo Barbosa, que vai chegar já chegou, né, nas Laranjeiras, e o contrato dele é até o final do ano, ou seja, até dezembro de 2023. Lateral esquerdo, que veio do Grêmio, e vai suprir a ausência do Jorge, que está machucado, do Alexander, que está machucado, e do Marcelo, que volta e meia também está machucado. Além do Diogo Barbosa, o Fluminense está bem adiantado com os outros 3 jogadores. Iony Gonzalez, que é ex-Fluminense e está livre no mercado após sair do Portimonense, de Portugal. Também está fechando com o Danielzinho, que é cria de Laranjeiras, cria de Xerém, e estava no Bahia. Na época saiu até mal com o Fluminense, mas aí no último jogo entre Fluminense e Bahia, onde o Bahia saiu derrotado, o próprio Danielzinho teria falado com o Fernando Diniz, que queria retornar para o Fluminense. E também tem o Fernandes, que é um meia do Toluca, que vai vir também por empréstimo, tá bom? Então vamos lá. Sobre o Danielzinho, é um cara que já conhece o Fluminense, cria de Xerém, e na época, quando ele saiu, muitos falavam que saiu pela parte dos fundos, que o Fluminense tinha apresentado uma proposta melhor para ele, mas que ele preferiu de qualquer forma fechar com o Bahia. Essa informação foi desmentida, isso foi falado no Netflu, que de fato a proposta era boa do Fluminense, mas o clube nordestino tinha uma proposta melhor, e isso em relação financeira. Por isso que ele se acertou com o Bahia na época, isso foi em 2019. Já o Iony Gonzalez, que é outro que já participou do Fluminense, ele até jogou bem por aqui, fez algumas partidas boas naquela temporada, era uma das referências, principalmente pela sua velocidade no lado esquerdo, mas que depois que saiu do Fluminense, se eu não me engano, foram mais de 90 jogos e apenas 4 gols. E aí tá livre no mercado após não conseguir uma renovação com o Portimonense, um time modesto lá de Portugal. Já o Fernandes eu acho que a grande contratação do Fluminense para a temporada, pelo menos nessa segunda janela de transferência da temporada que se abriu no começo da semana. Isso porque ele joga de meia, ponta direita e ponta esquerda, mas ele é o único que não vem por definitivo. Ele vem por empréstimo do Toluca, um time mexicano, por 1 ano de contrato. Eu acho que ele vai ser uma peça muito fundamental, porque quando a gente pensa no Fluminense pra frente, não tem ninguém que substitua o Ganso ou o John Arias. A não ser que seja o Lima improvisado, o Martinelli, o próprio um substituindo o outro, não tem essa peça. Eu acho que o Fernandes vai ser fundamental no Fluminense por conta disso, tá bom? Aí vamos lá. Sobre a fase do Fluminense, que todo mundo sabe que não é das melhores, são 13 jogos e apenas 2 vitórias nesses jogos. Muito se fala sobre o Fernando Diniz estar em queda, muito se fala que são das lesões que têm acontecido, até porque se você parar para pensar, o Diogo Barbosa não era uma prioridade para a diretoria do Fluminense. Mas aí o Jorge está machucado, o Alexander está machucado e o Marcelo também vive se machucando. Então são 3 laterais que não conseguem contar com um. E aí entra o Diogo Barbosa numa oportunidade de mercado e eu acho que fez certo o Fluminense. E por conta disso a fase acaba caindo. No último jogo o Fluminense não jogou com zagueiros, porque não tinha o Nino, não tinha o Felipe Melo, não tem mais o David Duarte, não tem mais o Manuel. Então assim, são vários e vários e vários desfalques. E ainda saiu a notícia pelo Gabriel Amaral que o Paulo Henrique Ganso tem um edema no pé,
e que aí teria que passar por uma cirurgia, mas o próprio Fluminense está adotando esse tema com bastante cautela para não perder o jogador que é fundamental no esquema do Diniz, mas que, querendo ou não, a gente vê que em campo ele deu uma reduzida no ritmo. Ele não está conseguindo mais ser decisivo como ele vinha sendo decisivo no esquema do Diniz nos últimos... na última temporada e nessa atual temporada também. Então, acho que assim, a fase não é das melhores, de fato. Os jogadores não estão falando depois dos jogos. E eu acho que tende a melhorar daqui para frente com o retorno de alguns atletas e com essas contratações também. E aí, em meio à crise no Fluminense, pelo menos em meio à pressão por conta dos resultados, depois de uma classificação sofrida na Libertadores, eliminação no Fla-Flu, sai a notícia no GE que o Fernando Diniz será técnico da seleção brasileira até a chegada do Carlo Ancelotti no meio do ano que vem. O que significa isso? Toda a data FIFA, o Fluminense terá o desfalque do Fernando Diniz, que não comandará a equipe. E aí, muito já está sendo especulado que, assim, se está numa crise interna, por que vai perder o seu técnico? Eu, na minha visão, tenho com que o presidente da CBF realmente tenha falado com o Fluminense, até porque ele vem adotando essa postura que vai falar com os clubes antes de fazer alguma coisa para não prejudicar os clubes. E o Mário deu o aval para o Fluminense liberar o Fernando Diniz. É uma boa exposição para o Fluminense, a cenário mundial, porque aí, digamos que o Diniz, que vai estar à frente da seleção brasileira, gente, é a seleção brasileira. Chamou, é muito difícil você recusar. Mas vamos lá, você está à frente da seleção brasileira, representando o Fluminense também, e ganha uma Copa América no meio do ano que vem. É algo muito vantajoso para a marca Fluminense e para o Fernando Diniz também como profissional. Agora, muito está sendo falado que assim, o Fernando Diniz vai ser imparcial, o Fernando Diniz vai prejudicar outros times na Série A para beneficiar o Fluminense. Eu acho que a gente tem que ter pé no chão, a gente não pode falar da índole do profissional, que ainda nem assumiu, não foi oficializada essa informação. Então, é sempre adotar com cautela. Eu acho que é uma boa, eu acho que é válida a experiência com o Fernando Diniz, até porque o Ramon na seleção a gente já viu que não tem como, não tem jeito, é intragável, e a gente tomou um vareio de Senegal, não que o Senegal seja uma seleção ruim, mas não dava para ser. E aí, por que chamaram o Fernando Diniz? O Diniz foi chamado por conta da sua personalidade, por conta do seu dia a dia. Só que na seleção não tem o dia a dia. Exato. O Fernando Diniz também é psicólogo. E aí ele consegue resolver muitas das vezes as coisas por ligações, com conversas de jogadores. E isso é fundamental na seleção brasileira. Porque quando você não tem um dia a dia com os atletas, você precisa ter essa comunicação. E essa comunicação não pode ser falha. Em alguns momentos o Diniz peca com isso. A gente tem até o exemplo de Perninha, do Tietê, ele cobrando muito os jogadores, mas é uma personalidade dele. E eu acho que num projeto a curto prazo, como a gente já viu, como é o dinizismo, né? A curto prazo é maravilhoso. Funciona e funciona muito bem. Então eu acho que a CBF até acertou na contratação do Diniz. Vou gostar de ver essa seleção, eu gosto de um futebol pra frente. O Diniz não vai ter os problemas que geralmente tem em clubes, que são os desfalques, então é outra coisa também que a gente tem que analisar muito certinho. Ele vai ter a seleção brasileira. A seleção brasileira é muito rica em jogadores, muito, 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 muito rica mesmo, é uma das melhores seleções do mundo. Então, esse problema de não ter mais jogadores, acho que vai se encerrar, tá bom? A única coisa que eu não curti muito nessa negociação é porque o Fernando Diniz tem um modelo de jogo muito diferente do Carlo Ancelotti. Então, se ele está preparando o terreno para o Carlo Ancelotti vai chegar e vai tirar tudo de novo. Então, assim, vamos ver também como que vai funcionar, tá bom? Essas foram as informações do Fluminense. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero esperar aqui mais likes, mais compartilhamento, mais visualizações e comentários, tá bom, rapaziada? Muito obrigado mais uma vez por quem tá me assistindo aqui. Esse foi o primeiro Fluminense e daqui a pouco vai ser Vasco, Botafogo também e jogos
principais, como eu tô fazendo. Tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu!